Você já se sentiu sufocado por pensamentos que parecem não vir de você? Como se sua mente estivesse sendo invadida, manipulada, consumida aos poucos. O primeiro lugar que Satanás invade não é o seu corpo, é a sua mente. Ele não precisa de correntes, de gritos, nem de manifestações físicas para começar a controlar você. Basta um pensamento, um sussurro, uma ideia que parece inofensiva, mas que se repete como um eco até se tornar verdade dentro de você. É assim que começa o domínio espiritual sobre a mente. O diabo sabe que não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa distorcer sua percepção, contaminar seus pensamentos, te fazer acreditar em mentiras bem disfarçadas. E o mais perigoso? Essas mentiras se parecem com a sua própria voz. A primeira evidência do controle satânico na mente é a repetição constante de pensamentos negativos, destrutivos e opressivos. Coisas como você não presta, nada vai dar certo, Deus não te ama, você vai acabar sozinho, não tem mais jeito para você. Essas frases aparecem do nada, surgem como se fossem suas, mas não são. São dardos inflamados do inimigo, lançados diretamente na sua mente para te enfraquecer, te paralisar e aos poucos te destruir por dentro. É exatamente por isso que a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. O campo de batalha é invisível, mas real, e o inimigo é mestre em camuflagem. Outro sinal evidente de que Satanás está agindo na mente é a confusão espiritual. Quando você começa a duvidar da Bíblia, questionar a existência de Deus, pensar que talvez tudo seja uma invenção ou que nada mais faz sentido, cuidado. Não é só crise existencial, é ataque espiritual. A serpente no Éden não gritou com Eva, ela questionou. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse é o veneno sutil do diabo. Lançar dúvida na palavra, bagunçar suas convicções, te fazer vacilar na fé, enfraquecer sua confiança até te afastar completamente da verdade. Pessoas sob influência demoníaca começam a se atrair por doutrinas estranhas, por espiritualidades alternativas, por novas revelações que contradizem o Evangelho. Isso é estratégia de Satanás. Trocar a verdade eterna por uma ilusão momentânea que parece mais confortável. A mente começa a aceitar qualquer coisa que alivie a consciência e fuja da santidade. Além disso, o inimigo usa as emoções para ampliar o domínio sobre a mente. Raiva descontrolada, tristeza profunda, ansiedade constante, desejo de sumir, impulsos autodestrutivos. Tudo isso pode ser mais do que questões emocionais. Pode ser opressão espiritual agindo através de emoções não tratadas. Quando essas sensações surgem com frequência e sem motivo aparente, isso mostra que há uma batalha invisível acontecendo dentro de você. E o que dizer sobre os pensamentos que te afastam de Deus? Aqueles que surgem exatamente quando você tenta orar, ler a Bíblia, ir à igreja, buscar a presença do Espírito Santo. De repente surge um cansaço insuportável, uma distração, um bloqueio, uma sensação de que você não consegue. É o inimigo ativando barreiras mentais. Ele sabe que, se você conseguir romper, será liberto. Por isso ele interfere no exato momento da conexão com o céu. Ele coloca peso, coloca dúvida, coloca sono, coloca desânimo. Tudo isso é controle, tudo isso é estratégia, tudo isso é real. Outro ponto importante: o uso da mídia e dos conteúdos digitais como instrumento de dominação. Satanás tem usado vídeos, músicas, imagens, tendências e modas para inserir pensamentos e valores corrompidos na mente das pessoas. Ideologias contrárias à palavra, comportamentos destrutivos normalizados, pecado tratado como liberdade. O inimigo transforma entretenimento em ferramenta de manipulação. E quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais ele ganha espaço na sua mente. A mente é como um terreno, ela será dominada por quem você permitir que habite nela. Se você não alimenta sua mente com a verdade de Deus, ela será invadida pelas mentiras do inferno. Não existe neutralidade espiritual. Ou você está sendo edificado pela palavra, ou está sendo corrompido pelas trevas.
A Bíblia diz: como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Ou seja, o que você pensa molda quem você é. Se o diabo controlar sua mente, ele controlará sua vida inteira. Por isso, se você está lutando contra pensamentos constantes de morte, desespero, culpa, vergonha, desejo de desistir ou até de tirar a própria vida, entenda, você está debaixo de um bombardeio espiritual. Não é só psicológico, não é só emocional, é espiritual. E você precisa reagir espiritualmente. Comece orando, mesmo que a oração seja fraca, confusa, chorada, clame pelo nome de Jesus. Leia a palavra mesmo sem entender tudo. Ouça louvores mesmo que não sinta nada, porque cada vez que você faz isso, você está reprogramando sua mente, purificando seus pensamentos e quebrando as correntes invisíveis que o inimigo tentou colocar sobre você. Renove sua mente pela palavra. Declare promessas bíblicas em voz alta. Afirme sua identidade em Cristo. Expulse pensamentos contrários e não aceite como normal aquilo que está te matando por dentro. Se você sente que perdeu o controle dos seus pensamentos, saiba de uma coisa: você pode recuperar. Deus pode restaurar sua mente. Pode limpar, curar, renovar, mas é necessário resistir ao diabo. E essa batalha, por mais intensa que pareça, já tem um fim decretado. A cruz de Cristo já venceu todas as trevas, inclusive as que tentam habitar na sua mente. Você já percebeu como seu corpo pode se tornar uma prisão espiritual? Há momentos em que o corpo parece não responder, como se estivesse sendo controlado por algo que não é você. O cansaço sem explicação, a apatia constante, os impulsos incontroláveis, as reações que te assustam, tudo isso pode ser um sinal claro de que o inimigo deixou de apenas tocar sua mente e começou a avançar sobre o seu corpo. E quando ele começa a operar no corpo, o objetivo é um só: destruir. O diabo não quer apenas te fazer pensar o que ele quer. Ele quer te fazer agir como ele quer. E ele começa fazendo isso silenciosamente, através de pequenas permissões que você concede todos os dias. Um pecado que se repete, um vício que você esconde, uma prática que você justifica. E então, sem perceber, seu corpo já está se movendo por impulso e não mais por decisão consciente. A Bíblia é clara ao dizer que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Os sinais físicos do domínio demoníaco são variados, mas há padrões que se repetem. O primeiro é o cansaço extremo, não aquele comum depois de um dia cheio, mas um cansaço espiritual, como se algo sugasse sua energia, sua motivação, sua força. Você acorda cansado, vive cansado, vai dormir ainda mais esgotado. É como se o seu corpo estivesse sendo drenado espiritualmente, dia após dia. Esse esgotamento não tem explicação médica. É uma exaustão da alma refletida no físico. Outro sinal muito comum é a insônia, especialmente entre 3 horas e 4 horas da manhã. Esse horário é conhecido no meio espiritual como Hora das Trevas, momento em que muitos ataques demoníacos ocorrem. Se você acorda com frequência nesse horário com opressão no peito, sensação de sufocamento, calafrios, medo sem causa, saiba, seu corpo está sendo alvo de ataques espirituais. Muitos demônios atuam no sono, pois sabem que é quando você está mais vulnerável. Pesadelos recorrentes, paralisia do sono, sonhos de morte, perseguição ou sexo com entidades espirituais são sinais de que o inimigo está tentando estabelecer domínio sobre você enquanto dorme. O terceiro sinal é a perda de controle sobre impulsos. O corpo começa a agir sozinho. Você sente desejo incontrolável por pecado, pornografia, masturbação, adultério, drogas, bebida, comida em excesso. Você sabe que aquilo te destrói, mas não consegue parar. O corpo se tornou escravo do hábito, e onde há escravidão, há dominação espiritual. Paulo diz em Romanos 6,16: Não sabeis que a quem vos ofereceis por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, se você se entrega repetidamente ao pecado, está se entregando como servo a quem governa o pecado, o próprio Satanás. O espírito maligno que habita em alguém não suporta a presença de Deus, e o corpo reage com desconforto quando é exposto à luz. Há também doenças recorrentes que não são explicadas por exames, mas persistem. Em algumas situações, elas são manifestações espirituais físicas.
O livro de Jó mostra como Satanás tocou o corpo de um homem justo com feridas e dores. Se ele teve permissão ali, imagine quantas portas abertas ele encontra em quem vive no pecado deliberado, sem arrependimento. O diabo é legalista. Ele só entra onde há brecha. E cada vício não confessado, cada prática escondida, cada perdão negado é uma porta escancarada para ele agir no corpo. Outro sintoma claro de domínio espiritual no corpo é a autodestruição disfarçada. Pessoas que se machucam, se automutilam, negligenciam a própria saúde, vivem se colocando em situações de risco, às vezes sem perceber. Isso acontece porque o inimigo planta dentro delas uma voz que diz: você não vale nada. Ninguém se importa. Acabe com isso logo. E essa voz vai minando a vontade de viver, até que o corpo se torna um campo de batalha onde o maior inimigo é você mesmo. Quando Satanás quer dominar totalmente o corpo de alguém, ele afasta essa pessoa de qualquer ambiente que represente luz. Ela começa a evitar cultos, reuniões, amigos da fé, líderes espirituais, até se fechar completamente em um casulo de trevas. A ausência da presença é a preparação para a ocupação demoníaca. Agora, talvez você pergunte: mas por que Deus permite isso? A resposta é simples e dura. Porque você permitiu primeiro. Deus nunca forçará morada em ninguém. Mas o diabo não precisa de convite verbal. Ele entra por permissões disfarçadas de prazer. Ele se instala onde você se ausenta. Ele ocupa os espaços que você deixou vazios. O corpo pode ser restaurado. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em nós e vivificará o nosso corpo mortal. Romanos 8:11. Ou seja, o Espírito Santo pode expulsar toda opressão, quebrar toda influência demoníaca e restaurar completamente seu corpo, se você permitir. E como fazer isso? Comece limpando os altares ocultos dentro de você. Jejue, ore, se consagre. Peça ao Espírito Santo que revele o que precisa ser expulso da sua rotina, do seu corpo, da sua casa. Confesse pecados escondidos. Rompa com práticas secretas. Desfaça pactos emocionais com pessoas que te afastam da luz. Coloque seu corpo em obediência. Consagre cada parte dele ao Senhor. Seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, sua mente. E declare em voz alta: meu corpo pertence a Cristo. Nenhuma entidade das trevas tem autoridade sobre ele. Se necessário, busque ajuda espiritual. Não lute sozinho. A Bíblia fala sobre orações de libertação, sobre ungir com óleo, sobre confessar pecados uns aos outros. Não tenha vergonha de pedir socorro. Lembre-se, o maior desejo do diabo é te fazer acreditar que você não tem mais jeito. Mas isso é mentira. A possessão demoníaca que mais destrói vidas hoje não é a que vemos nos filmes com gritos, olhos virando ou vozes distorcidas. A mais mortal é silenciosa, sutil e quase imperceptível. É a possessão invisível, quando o inimigo já tomou conta da mente, do corpo e agora quer a alma. A possessão invisível é a fase final do controle espiritual. É quando o ser humano já cedeu tanto, já justificou tanto pecado, já ignorou tantos alertas de Deus, que o espírito maligno já habita dentro dele com liberdade. Não é necessário que a pessoa caia ao chão ou fale com outra voz para que ela esteja possuída. Basta que ela tenha sido vencida por dentro. Que seus pensamentos, vontades, emoções, desejos e decisões já não sejam mais dela, mas do espírito que a manipula. Pessoas que estão nesse estado vivem como se estivessem entorpecidas espiritualmente. Elas perdem a sensibilidade às coisas de Deus. E mesmo assim, por fora, elas continuam vivendo normalmente. Trabalham, estudam, sorriem, postam nas redes sociais, mas dentro delas, algo já morreu. Um dos sinais mais evidentes da possessão invisível é a inversão de valores. O bem começa a parecer mal, e o mal começa a parecer bem. A pessoa começa a sentir prazer no pecado e desprezo pela santidade. Ela passa a zombar da verdade, a rir da Bíblia, a relativizar tudo. O certo e o errado se tornam apenas opinião. E o que antes a fazia chorar em arrependimento agora não provoca mais nenhum incômodo.
Isso é um sinal claro de que o espírito de engano já dominou a consciência. O espírito que habita nelas não suporta a luz. E para evitar o confronto, a pessoa se distancia, pouco a pouco, até desaparecer da presença de Deus por completo. Essas pessoas também apresentam reações incomuns a símbolos e palavras santas. Às vezes, ao ouvir o nome de Jesus, há uma resistência no coração, uma vontade de zombar, um desprezo que surge do nada. Isso não vem do consciente, vem do espírito que se alojou dentro dela. A possessão invisível age exatamente assim. Ela fala com sua voz, pensa com sua mente, deseja com seu coração, mas os comandos já não vêm de você. Você foi hackeado por dentro e nem percebeu quando. O Espírito Santo sussurra, não faça isso. Mas a carne responde, só mais uma vez. E cada sim para o pecado é uma nova chave entregue ao inimigo, até que ele tem acesso total. Com o tempo, a pessoa se torna um instrumento. O diabo não quer apenas o controle, ele quer uso, ele quer ação. A possessão invisível transforma a pessoa em um agente das trevas, sem que ela perceba. Ela começa a influenciar outros ao erro, zombar da fé alheia, ridicularizar quem serve a Deus, espalhar mensagens que contradizem o Evangelho, apoiar causas anticristãs e acredita que está sendo apenas livre. Mas a liberdade que rejeita Deus não é liberdade, é prisão disfarçada de escolha. A Bíblia fala claramente sobre isso em 2 Timóteo 2:26. E tornem a despertar, livrando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, há pessoas que estão sendo usadas por Satanás e nem sabem. Elas acham que estão apenas vivendo suas vidas, mas já foram laçadas, já estão presas, já obedecem, mesmo sem perceber. A possessão invisível gera comportamentos repetitivos destrutivos. A pessoa vive em ciclos que não consegue quebrar. Ela promete que vai mudar, mas volta para o mesmo erro. Chora de arrependimento, mas no dia seguinte está cometendo o mesmo pecado. Sente culpa, mas logo justifica. Não há transformação verdadeira porque algo dentro dela está resistindo. É o espírito que já encontrou morada. E talvez agora você esteja se perguntando, será que eu estou sendo possuído sem saber? A resposta é simples. Se você sente que perdeu o controle da sua própria vida, se tudo o que é santo parece distante, se o pecado já não te incomoda mais, se seus desejos te levam sempre para longe de Deus, então sim, há uma grande chance de que você esteja sofrendo uma possessão espiritual invisível. Mas há uma esperança, e essa esperança tem nome: Jesus Cristo. Ele veio para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, para arrancar do inferno aqueles que estão sendo usados como marionetes. Se há algo dentro de você que se incomoda, que teme, que treme, então ainda há salvação. O Espírito Santo está te chamando. E se ele ainda está falando com você é porque a porta ainda não se fechou. Chega de alimentar o que está te destruindo. Chega de dizer sim ao pecado e talvez a Deus. Ou você decide por Jesus agora, ou o inimigo continuará mandando em você, mesmo que você não perceba. E se você não sente mais nada, se acha que é tarde demais, saiba de uma coisa: o próprio Jesus disse que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Ele veio por causa de você, e mesmo que você esteja caído, sujo, dominado, ele ainda estende a mão, mas você precisa agarrar essa mão com todas as forças, porque talvez essa seja sua última chance. Curte o vídeo para ele alcançar quem está passando por isso, e talvez nem perceba que ainda dá tempo de mudar. E comenta aqui se você já viveu algo parecido com o que falamos. E lembre-se, não deixe o inimigo tomar posse de sua vida.